As pessoas têm que vaiar as coisas certas, tá ligado? O preço do Hot Wheels da Fórmula 1 a R$ 100, mas não, vamos vaiar o Norris por vencer o GP do México. As pessoas precisam escolher as coisas certas pra vaiar. Tá aí um dos grandes problemas da sociedade atual. Dito tudo isso, a gente vai falar das vaias do GP do México, né? As vaias, caso você não tenha visto. O Lando Norris teve um final de semana perfeito, uma pole position absurda. Ele botou 3 décimos no Leclerc, agora me fugiu o tempo exato, mas foi por aí. Foi absurdo enquanto o companheiro de equipe dele não conseguiu acompanhar. O Piastri foi tenebroso, o Norris foi insano na classificação e na corrida melhor ainda, né? Ele só não lidera 100% do tempo porque o Leclerc corta a curva lá na primeira curva e passa na frente dele, devolve a posição depois. Assim, oficialmente todas as voltas foram lideradas pelo Lando Norris, mas ele só não fica na frente em 100% do tempo porque o Leclerc tem esse corte de curva, então absurdo, abre 30 segundos, dominante a vitória de Lando Norris, dominante a vitória de Nando Norris. Só que algo curioso aconteceu nesta vitória de Lando Norris, porque depois de ter esse final de semana absurdo, incrível, e reassumir a ponta, a liderança do campeonato mundial, ele subiu ao pódio para pegar o seu troféu, celebrar ali, comemorar, e a torcida mexicana lá no autódromo começou a vaiar o Lando Norris, enquanto ele celebrava, enquanto ele comemorava a sua vitória, recebia o troféu. Isso foi algo que ficou bem no ar. Exatamente do porquê, de qual o motivo que levou as vaias em relação ao Lando Norris. Eu vi muita gente, inclusive, sendo babaca nas redes sociais. Porque algumas pessoas às vezes não estavam entendendo por que isso estava acontecendo. E pra ser honesto, assim, é óbvio que eu tenho uma noção, mas eu não sabia exatamente o motivo das vaias. Qual que era o exato motivo das vaias, assim. E tinha gente lá falando que, nossa, como é fã Nutella, como que tá desconexo com a realidade, tá ligado? É um bagulho, é um pessoal que não tem nada melhor pra fazer, sabe? Tá faltando boleto pra pagar pra pessoa, tá faltando alguma obrigação pra fazer no dia, sabe? Da pessoa não tem nada que fazer, ela quer arranjar problema na internet, quer arranjar problema que não existe. Então tinha algumas pessoas até enchendo o saco de gente que não tinha entendido exatamente o motivo. E tem vários motivos que você pode imaginar do porquê o Lando Norris estava sendo vaiado. E como eu falei, eu mesmo não sabia o motivo exato. Qual que era o motivo específico. Eu sei que tem as questões das falas dele, que a gente já comentou em vários vídeos aqui no canal, né? As falas do Lando Norris são muitas vezes problemáticas e envolvem ele em polêmicas que ele não precisava se colocar. Tem algumas outras questões dele de rivalidade, que seria com o Verstappen, o que, pra falar a verdade, não sei se a rivalidade necessariamente com o Verstappen faria tanto sentido, apesar do Verstappen ser amigo do Checo, né, sempre falar bem do Checo, então a torcida mexicana que é muito apaixonada poderia comprar essa briga em favor do Verstappen, teriam vários motivos. E o próprio Lando Norris não sabia o motivo, inclusive, ele fala que não sabia por que estava sendo vaiado, inclusive fez uma rara fala boa do Lando Norris, que foi exatamente dele falando que tava rindo, né, enquanto eles estavam vaiando, ele tava rindo porque ele achava aquilo, beleza, eles têm o direito de falar o que eles quiserem, de fazer o que eles quiserem, e ele estava rindo. Eu fui pegar a fala aqui pra vocês, e eu pausei a gravação do áudio, eu não sei. O Lando Norris, ele disse, eu não sei, eu só não consigo parar de rir, se eles quiserem continuar, eles podem. Eles podem pensar o que eles quiserem e eles têm todo o direito. É claro que você não quer isso, você prefere que as pessoas celebrem, gritem a favor de você e tal. E foi a mesma coisa em Monza e em outros lugares. E aí que tá o ponto principal, nessa fala aqui dele, aqui ó. Circulando, que eu tô circulando com o dedo na tela do meu computador e vocês não estão vendo. Monza. Porque um repórter mexicano chegou até o Lando Norris durante a coletiva após corrida e falou pra ele: então, meu querido, as pessoas estão te vaiando porque o Oscar te devolveu a posição em Monza. É este o motivo das vaias. No qual ele disse, eles podem pensar o que eles quiserem. Nós, como uma equipe, tentamos fazer as coisas de forma justa. Ele deu um exemplo aqui, né? Daí ele falou da questão das Papaya Rules e ele falou, ano passado eu estava disputando o título lá e tal, e era justo que eu desse a posição pro Oscar na Hungria. E eu fiz isso. Então era justo que ele me devolvesse a posição aqui em Monza. E ele fez isso. E aí a gente tem duas vertentes para analisar dessa situação, né? A primeira vertente é o negócio clássico que eu já falei diversas vezes, que eu sei que vocês têm opinião e você tem o direito de ter sua opinião também, se você não concorda, se você discorda. Se você não concorda e se você discorda é complicado, né? Se você concorda, se você discorda, é todo direito seu e tá certo, tenha sua opinião, seja livre em poder expressá-la. Mas a questão principal é,
Eu não acho que nenhuma das duas posições deveria ter sido devolvida. Eu não acho que é uma situação parecida com o que aconteceu, por exemplo, com o Russell e com o Antonelli. Ali é uma situação que não vale nada, é uma situação que um com o outro não vai mudar em nada o campeonato dos dois e muito menos o campeonato de construtores, já que vai fazer os mesmos pontos no GP do México, por exemplo. Então, ali, nesse caso, do Antonelli e do Russell, tá certo, o Russell passa o Antonelli e tenta alcançar o Berman, não consegue e devolve a posição pro Antonelli. Na verdade, até foi ruim, porque por conta dessa passagem do Russell, o Piastri consegue passar os dois, né? E daí tira uns pontos da Mercedes. Porque o Russell ele tava realmente mais rápido que o Antonelli, ele passa e daí dá espaço pro Piastri passar o Antonelli nos boxes, depois consegue também ficar na frente do Russell. Então, nesse caso, eu não vejo um motivo realmente pra ter problema. Agora, quando você tá falando de um piloto disputando o título mundial e ficar devolvendo posição... Meu irmão, essa Papai Rules aí, com todo respeito, cara, que bagulho... Tipo assim, velho, a gente reclama, por exemplo, de arbitragem brasileira no futebol. Se o time tá disputando o título e você reclama, cara, não importa o time que você torce, você reclama da arbitragem brasileira porque ela é ruim hoje, a arbitragem brasileira é muito ruim. Se o time está disputando o título mundial. Título mundial é complicado, né, no campeonato brasileiro. Tá disputando o título brasileiro. Aí teu jogador vai lá e dá uma entrada criminosa que é claramente cartão vermelho, o árbitro não dá e o VAR não chama. Como você se sentiria se o teu mano vai lá, se o atacante do teu time que fez essa cagada monumental, chega lá pro juizão, juizão, aqui, fui mal. Cheguei de sola mesmo, bati no joelho ali, queria quebrar a perna dele, infelizmente ali, errei, fui moleque aqui, ó, pega o cartão do bolso do juiz, ó, tá aqui, vermelho pra mim, devolve pro juiz, vai embora ali. Porque não no mesmo peso, porque é 3 pontos, mas 3 pontos pode fazer diferença, o Piastri seria líder, né, se não fosse aqueles 3 pontos de Monza. Então assim... É quase isso que o Piastri fez ali em Monza, tá ligado? O Piastri, ele fez isso aí basicamente. Tipo, aconteceu uma cagada. Ele não tem nada a ver com a cagada, mas ele foi lá e pagou o pato pela cagada. Ele poderia ter 3 pontos que tornariam ele líder ainda do campeonato mundial, daria uma vantagem pra ele para as próximas etapas, mas não. Ele não fez isso porque ele respeitou as Papaya Rules. E eu discordo, nossa, eu não sei falar a palavra. Eu discordo completamente das Papaya Rules. Eu acho que você não tem esse negócio de devolver posição de justiça. É claro que você tem que respeitar as regras do esporte. Isso você tem que fazer. Mas, cara, é um negócio tão anticlímax. Você disputar um título mundial e ficar nesse negócio assim, não, é justo que você pegue os meus pontinhos de volta. Toma, amiguinho, pode passar. Sabe? Mostra que você quer ganhar o campeonato. Dito isso, eu ainda acho zoado as vaias. Tipo, você pode vaiar, você pode ter sua opinião, né? Você pode não gostar, você pode gostar de um piloto independente. Mas o Lando Norris acabou de fazer um final de semana absurdo. Ele acabou de dominar a corrida, ele dominou o final de semana. Isso não tem nada a ver com o Monza. A não ser que os mexicanos em conjunto torçam pro Verstappen, o que, beleza, aí você tá vaiando o rival direto do Verstappen. Se foi por esse motivo, se foi por Monza mesmo, como o jornalista mexicano disse, se for por rivalidade, beleza, tá certo, né? Tá na casa do rival, tem que zoar mesmo. Agora, se for por causa de Monza, eu acho um bagulho tão zoado você vaiar. Tipo assim, é o que eu falei, eu critico, estou criticando. Eu estou usando o espaço desse vídeo para criticar o Lando Norris pelo que ele fez de devolver a posição no Azerbaijão e o Oscar Piastri por ter devolvido em Monza. Estou criticando os dois neste exato momento. Mas vaiar eles depois de um final de semana absurdo, eu acho que, cara, são duas coisas desconexas de uma corrida que aconteceu há um tempão atrás. Sabe, de um bagulho nada a ver ainda com o que tá acontecendo aqui agora no México. Aqui agora, eu fico falando essas palavras como se eu estivesse na pista. Eu estou em Valinhos, eu não estou na cidade do México. Mas em Interlagos eu vou poder falar porque eu estava lá. Eu estarei lá no caso, eu não estava lá. Mas é um bagulho tão nada a ver essas vaias com o Lando Norris, sabe? É um bagulho que eu acho tão zoado. Cara, o cara acabou de dominar a corrida. Você tá vaiando ele pelo negócio de Monza, beleza. Ele acabou de fazer uma corrida espetacular na tua casa. Vocês tiveram... Meu irmão, você acabou de ter um GP foda. Tudo bem que o Lando Norris não foi parte do GP foda porque ele dominou, né? Ele contribuiu para que o GP fosse ruim com a dominância dele. Mas o resto do pelotão entregou entretenimento. Mas você acabou de ver um cara fazer uma corrida foda, uma corrida muito foda. E que se for título mundial do Lando Norris, a gente vai lembrar muito mais desse GP, de uma vitória espetacular dele, do que de Monza ali. A não ser que ele vença por exatamente 3 pontos, o que seria bem engraçado. Mas se ele vencer exatamente por 3 pontos, aí Monza vai ser lembrado mesmo. Mas se for por mais que 3 pontos, se ele vencer por 4, já acabou. O argumento de Monza já vai pelo buraco.
E daí, tipo, vai ser lembrado exatamente de corridas como essa. Vai ser lembrado do GP do México de quando foi a virada dele, de quando o Piastri pipocou e a corrida dele foi absurda. E vai ficar ainda mais lendário. Meu irmão, vocês do México, vocês perceberam que vocês acabaram de dar... Se o Lando Norris for campeão, vocês acabaram de dar aura pra ele. Fica com essa. Se o Lando Norris for campeão, o México acabou de dar aura pro Lando Norris. Porque vai ficar toda aquela história. Daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? As páginas do futuro da Fórmula 1 que postam no Instagram vão postar. E o Lando Norris, quando venceu o GP do México, se tornou líder e ainda foi vaiado por todo mundo porque ninguém gostava dele. E mesmo assim foi campeão mundial. Deve vir com uma edit assim, aquele edit super com as cores tiradas, né? Uma edit super saturada, com as cores tiradas, com ele lá no pódio, uma cara dele meio sério assim. Daí vira a torcida vaiando, jogando um tomate. Vão editar um tomate jogando. Aí já vai estar tão avançada que vão editar um tomate sendo jogado ali, tá ligado? E daí vai fazer aqueles cortes, sabe? Vai piscar a tela, tu piscar ele, cruzando a linha de chegada em Abu Dhabi e vencendo o Mundial, tá ligado? Vocês acabaram de dar esse edit pro Lando Norris. Parabéns aí, torcida do México. É isso que vocês fizeram.